conforme eu combinei com vocês, eu explicaria um pouco mais sobre dor lombar e três bases sobre ela. Lógico que são muitos fatores que influenciam, mas eu selecionei três para falar com vocês. O primeiro deles é sobre o padrão respiratório. O segundo é sobre disfunções musculares. E o terceiro seria sobre a influência do pé. Eles meio que se juntam todos, mas eu resolvi fracionar para ficar mais fácil o entendimento e tentar explicar de maneira mais rápida para vocês, que ficar falando com essa ridícula sentada em cima de mim, que ela não para de fazer isso o tempo todo. Mas vamos lá. Basicamente, o que acontece pela escola de Praga é sobre manter o alinhamento entre diafragma e o assoalho pélvico. Que sempre que você muda esse padrão, você gera desbalanços. Seria basicamente como se você colocasse duas bases muito fortes, tá legal? Que dão sustento para o seu corpo. E aí você coloca a parte anterior, a parte da barriga, a parte do ventre, ventral, e coloca a parte de trás. A partir do momento que você desalinha esse diafragma, que ele circula, ele está nessa posição, fazendo compressão com o assoalho pélvico, você tem inúmeras lesões, tá legal? Por instabilidade funcional, que é como eles chamam. Mas o que acontece com a dor na coluna é que, basicamente, a parte ventral, ela tem uma limitação, como já expliquei em outros vídeos, sobre intensidade, velocidade e resistência. Se eu juntar pegar um desses três fatores e colocar... Acho que agarrou na cara dela, tá ridículo. Agarrou no dente dela. Então, o que acontece? Quando você coloca sobre intensidade, sobre muita força, velocidade, né, e resistência, esses três fatores fazem com que a parte da frente, a parte ventral, os músculos abdominais, eles se desliguem. A partir do momento que eles se desligam, quem tem que compensar esse balanço passa a ser a parte posterior, a parte de trás. E aí tem uma questão. A parte da frente, a parte ventral, quando ela entra em disfunção, ela se desliga, ela se desativa. E a parte posterior, quando ela entra em disfunção, ela hiperativa. Então, é normal você travar a sua coluna, mas não travar o seu abdômen, vamos dizer assim, para ser bem fácil de entender. E aí existe um padrão de respiração que tende a corrigir esse erro. Por quê? Porque toda vez que você respira pelo tórax, você acaba desligando o abdômen. Você sobe o seu tórax, inflor, e aí, pela origem do abdominal, dos abdômenes, para a costela subir, ele acaba sendo desligado. E aí, quando ele desliga, novamente, uma disfunção da parte ventral gera uma disfunção da parte posterior. E aí, quando ela desliga, ela hiperativa o outro. Então, você corrigir esse padrão de respiração é fundamental para você ganhar mais saúde para a sua coluna, segundo a escola de reabilitação de Praga, como eu expliquei. Então, a ideia é que você treine bem isso. Você treinando bem essa musculatura respiratória, você tende a diminuir essas dores e tensões na coluna por conta do padrão respiratório, tá legal? Porque quando a gente nasce com uma base toda de musculatura tônica, seria assim, tá legal? E com o passar do tempo, a gente vai ganhando um controle fásico. Seria basicamente tudo que é tônico, que é como são os músculos de trás, como eu falei, da lombar, eles acabam por hiperativar em disfunção. Enquanto o outro, a parte que teve uma maturação tardia, que teve uma ligação sendo feita de maneira tardia, passados meses e anos de vida, né, semanas e meses de vida, fará com que essa disfunção fará com que esses músculos sejam desligados. E aí sobrecarrega sempre os músculos tônicos, que entre eles estão os músculos da coluna, que dão base para a coluna. Então, treinando isso, você consegue aliviar isso, porque com o passar dos anos, conforme vamos vivendo a nossa postura, nosso padrão de vida, nossa atividade física, tudo isso faz com que a gente ganhe de peso, tudo isso faz com que a gente acabe alterando esse padrão, instalando informação errada. Dando um exemplo, imagina um computador, onde você pega o computador 0 km e você instala um software, um telefone, pega um telefone novinho, ele vai funcionar perfeitamente bem. Aí você começa a instalar uma coisa, instala outra, instala, e acaba sempre gravando uma informação errada. Acaba sempre ficando algum processo, algum registro daquilo ali.
E isso acontece com a gente. Com o passar dos anos, a gente registra informações que não são favoráveis para isso. E a gente acaba, a partir daí, gerando esse tipo de lesão, tá legal? De disfunção, perdão, que pode acarretar em lesões e etc, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, se você for observar bem, a gente está mostrando nesse gráfico como funciona o diafragma. Essa estrutura, o diafragma, ele trabalha fazendo a respiração. Como ele faz isso? Quando ele contrai, ele desce, a pressão aqui no tórax diminui. Quando a pressão diminui, o ar entra. Quando você sobe o diafragma e ele relaxa, o ar acaba sendo expelido por diferença de pressão. Só que para isso, ele tem que ser bem ativado. Ele ficando bem ativado também, ele faz uma compressão constante com o assoalho pélvico. E isso cria uma base do tórax com que essa região faça pressão contra essa, fazendo com que toda a estrutura seja mais forte, seja mais rígida. Como se fosse um pneu de carro cheio, vamos dizer, um exemplo mais fácil. Toda vez que você respira utilizando o tórax, como já expliquei antes, você sobe a sua costela, você acaba por assim desalinhar com o assoalho pélvico. E novamente, desalinhar o assoalho pélvico fazendo pressão para cá, enquanto esse faz pressão para cá, você diminui a pressão interna e acaba sobrecarregando o quê? A sua coluna. A coluna acaba sendo mais ativada. Então é fundamental que você aprenda a respirar utilizando o diafragma para que o assoalho pélvico, a partir do momento em que eles estão alinhados um com o outro, você consegue criar um cinturão de força. Isso aqui é uma visão de frente, tá legal? Com o assoalho pélvico, o diafragma criando um bolsão de força. O padrão dessa respiração é você não fazer esse padrão aqui com o queixo, tá legal? Você mantenha ele alinhado, bem alongado a parte posterior. Os seus ombros têm que ficar relaxados. Então solta bem o seu ombro, nada de ficar tensionando nem para cima e nem para essa região. Mantém ele baixo, relaxado, apoiado. Palma da mão para cima tende a funcionar melhor, tá ok? E a respiração, você tem que pegar um padrão de respirar pelo abdômen. Então você pode apoiar a sua mão no abdômen, põe a mão aqui no lado, ó, apoia assim do lado, você segura do lado, isso. Agora inspira bem alto e volta, sem movimentar o tórax. Um outro padrão bom é você pegar a sua outra mão, colocar na altura do tórax e trabalhar sempre com percepção. Aqui você não pode sentir movimentar e aqui você tem que sentir que está movimentando. Esse é o padrão de respiração mais fácil. Quadril 90 graus, joelho 90 graus, ombro relaxado, pescoço alongado, e você consegue assim treinar mais o diafragma. O que você pode fazer além disso é você mudar a posição, mas eu não vou mudar a posição porque são partes mais avançadas. Essa base já funciona muito bem. Você pode colocar, por exemplo, aqui um peso, colocar um saquinho de 1 kg de arroz, 2 kg de arroz, algo assim, e trabalhar melhor essa percepção, trabalhar mais força do diafragma. Quanto mais você treinar, mais ele vai participar ativamente no seu cérebro, automatizado, assim que você pense nele, tá legal? Só esse tipo de padrão, já treinando isso, já alivia bastante tensão na coluna. Não pode ser que não resolva, porque como eu falei, é multifatorial. Mas se for um problema de padrão respiratório, a chance de funcionar é muito grande, tá legal? Um abraço.